Olá a todos. As escolas pastorais são de Deus? Este é o tema que vamos abordar hoje. E para discutir sobre isso, eu estou com o profeta Cacu Felipe. Bom dia, profeta Cacu. Bom dia, senhora. Mas qual é a evidência de que o que o Senhor diz é verdade? Senhora, eu sou um profeta. Somente um profeta tem o direito de interpretar e explicar a palavra de Deus. Deus é o seu único intérprete. Quando a Bíblia diz algo, não são as escolas pastorais que devem explicar aquilo. Não é um homem que deve explicar aquilo. Deus é o seu único intérprete. E Deus interpreta a sua palavra através de um profeta. A palavra de Deus não vem senão por um profeta. O que um profeta diz é o que você tem que crer, o que você tem que aceitar para ter a salvação. Se um profeta diz você tem que ir à esquerda, então você tem que ir à esquerda. Se um profeta lhe disser que o céu é desta forma ou daquela forma, isso é o que você tem que crer. Fora disso, Deus não fez um outro caminho. E o que eu vos digo é a exata verdade porque eu sou um profeta. Eu recebi um chamamento e uma comissão em 24 de abril de 1993 para dizer o que eu digo. E antes da fundação do mundo, na mente de Deus, Ele já tinha visto que eu diria estas coisas na terra no tempo em que nós vivemos e seria a exata verdade para trazer a salvação. Me foi dito em 24 de abril de 1993 que, da mesma maneira que Maria concebeu milagrosamente, sem conhecer homem algum, a mesma maneira que Moisés recebeu o que aconteceu antes dele, lá no Éden, você também recebeu as palavras de vida eterna para que qualquer que creia tenha a vida eterna. E é isso que tem desvelando-se desde 2002 até este mesmo dia. E o que eu vos digo é a exata verdade. Cada presidente de igreja é um demônio, seja as igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branamistas, e todos aqueles, incluindo as missões e ministérios e as igrejas reveladas, eles são demônios. E no dia do julgamento, isso não pode falhar. Isso é o que Noé disse no seu tempo. Isto é o que os profetas disseram nos seus dias. Quando profetas vieram, os sacerdotes ficaram lá, pensando que Jeremias chamar-lhes ia servos de Deus. Mas um batista não pode ser um servo de Deus. Um católico protestante evangélico branamista não pode ser um servo de Deus. Eles são demônios. O servo de Deus é uma pessoa ordenada por um profeta mensageiro. Porque é o profeta que Deus envia. E é o profeta quem estabelece os servos com quem ele trabalhará. E você acabou de falar sobre federações de igreja, e tudo aquilo. Nos olhos de Deus, eles são sindicatos de rebeldes. Você vê? Eles são rebeldes, eles são servos do diabo. E Deus nunca pode reconhecer o seu esforço. Deus não reconhece o esforço de alguém que ele não enviou. Você pode ser um grande jogador de futebol, mas se você não estiver na lista da equipa, e você se lança para dentro do campo, depois de ver que a sua equipa joga mal, e você justifica-se dizendo, eu sinto o chamamento de jogar, eu tenho o desejo de jogar. Logo que você saltar para o campo, você é um inimigo para a sua equipa. E é isto. Você estará a jogar, mas tudo que você fará, você vê, aquilo não será reconhecido. Você é um servo do diabo e você permanecerá um servo do diabo. Os católicos, protestantes, evangélicos, todos aqueles são servos do diabo. A teologia é um veneno. E todos aqueles que aceitam a teologia só são como aqueles que aceitam a água benta dos católicos sobre eles. E naquelas igrejas protestantes, evangélicas e branamistas, todos aqueles que pregam lá, pretendem que eles estão inspirados pela Bíblia, pretendem que eles estejam inspirados pela mensagem de Brana. Mas eles são servos do diabo. Eles sempre têm sido. Eles nasceram servos do diabo. Porque se eles fossem filhos de Deus, eles acreditariam num profeta. Um filho de Deus crê num profeta. Vocês veem. A Bíblia é o livro dos livros dos profetas. Quando você vê Jeremias, Isaías, Abacuque, e assim por diante, eles são profetas. E um filho de Deus crê num profeta. No teu tempo, Deus enviará um profeta e este profeta pregará como Jesus de Nazaré, como Isaías, como Moisés, como Ezequiel. Tu tens que crer neste profeta, e é isso que vos dará a vida eterna. Fora disso, não há um outro caminho. Os homens fizeram os seus próprios caminhos nos dias de Noé. Mas aqueles caminhos dirigiram-nos diretamente para dentro do dilúvio. Os homens sempre fizeram os seus próprios caminhos. Os homens sempre procuram caminhos que Deus não fez. Mas o fim deles é o inferno. Há somente um caminho que eu conheço. É o caminho que sempre foi traçado por Deus. É o caminho do profeta mensageiro. E não pode ser de uma outra forma. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Profetas no passado,
profetas com Jesus Cristo. E sempre será profetas, até que ele venha. Não há lugar para escolas pastorais. E nunca haverá um lugar para escolas pastorais. Se vocês escutarem alguém que vem de uma escola pastoral, isso é a prova que você é um filho ou uma filha do diabo. Após ter ouvido o profeta Cacu Filipe, se você ir sentar numa igreja católica de novo, é a prova que você é um filho ou uma filha do diabo. Após ter ouvido o profeta Cacu Filipe, se você seguir um homem, que não é um profeta mensageiro autêntico, dizendo que ele é o único profeta na terra, essa é a prova que você é um filho ou uma filha do diabo. Quando um homem vem, fica lá e diz: meus irmãos, eu posso cometer erros. Eu sou um humano como vocês. Você então tem que procurar pela sua salvação num outro lugar. Um homem que vem, fica lá e diz: eu sou um humano como vocês. Eu posso cometer erros. Ele é um servo do diabo. Onde não há infalibilidade, não há salvação. Vocês veem. A Bíblia é a palavra infalível de Deus. Jeremias era infalível. Ezequiel, Moisés, Isaías e todos os outros eram infalíveis. Um profeta é infalível. Vocês veem. Porque o Deus que o envia é infalível. Mas as escolas pastorais não são infalíveis. Nas escolas pastorais, eles só estudam o raciocínio, tática, psicologia e tudo aquilo. É a filosofia humana. Mas você tem que procurar a salvação. O que dá salvação é o que vem do céu, no seu tempo, através de um profeta mensageiro. Aquilo não pode ser levado, por camelos, escolas pastorais. E vocês têm que entender que, para os dias em que nós vivemos, Deus tem cumprido a sua palavra novamente. Por vos enviar o Noé do vosso tempo, na pessoa do profeta Cacu Filipe. Se você for um filho de Deus, você acreditará neste profeta. Pessoas viveram no tempo de Noé e elas creram em Noé, e elas estão salvas. No tempo de Moisés eles não seguiram Coré-Datã e Abirão. Eles creram em Moisés, eles estão salvos. No tempo de Jeremias, havia pessoas como Baruque, filho de Nérias. Jeremias tinha muitos discípulos. Jeremias tinha apóstolos. Isaías tinha apóstolos. Cada um dos profetas tinha os seus próprios apóstolos. E é isto. Nós não vivemos no seu tempo para sabermos quem era este e quem era aquele. Mas eu digo-vos que, cada um dos profetas tinha apóstolos. Se você estivesse no tempo daqueles profetas, você teria que crer naqueles profetas para ser salvo. Jeremias virá com o seu grupo, com o seu livro que é o livro de Jeremias. No julgamento, Isaías virá com o seu grupo e os seus apóstolos do seu tempo e com o livro de Isaías. Abacuque virá com os seus apóstolos, e o povo do tempo de Abacuque será julgado segundo o livro de Abacuque. Vocês veem. No tempo de Jesus Cristo, 12 tronos serão colocados lá e os apóstolos de Jesus Cristo sentar-se-ão lá, para julgar as 12 tribos de Israel. No tempo de Paulo. Se você vivesse no tempo depois de Jesus Cristo, quando Paulo viesse, você não diria: eu estou com Jesus. Eu estou com João Batista. Você acreditaria em Paulo? Paulo veio depois de Jesus. E quando Apolo, aquele pregador poderoso de João Batista, encontrou-se com Paulo, Paulo disse-lhe: não, o tempo de João Batista passou. Você tem que ser rebatizado. E Paulo rebatizou Apolo. Se você for um filho de Deus, e o seu nome for Ewald Frank, ou o seu nome for Billy Paul ou Joseph Brana, se o seu nome for Osborne, ou Billy Graham, não importa quem você for, presidente de igreja, o Papa ou outro, é o tempo do profeta Cacu Filipe. Você não pode servir Deus isento se você for batizado e consagrado pelo profeta Cacu Filipe. Este é o único caminho que Deus tem traçado hoje. Seja ele simples ou pequeno, seja um africano, essa é a sua prova. Vocês devem aceitar isso. Vocês veem. Vocês devem se humilhar, para aceitar a prova do vosso tempo para serem salvos, e fora disso, é inferno, e aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Obrigada, profeta Cacu, por ter aceitado o nosso convite. Este é o fim do programa de hoje. Vamos nos encontrar mais uma vez na próxima semana para um outro programa. Até próxima vez.